O que a Bíblia diz sobre o coração? Qual o conceito bíblico sobre coração? Será que nós, cristãos, de fato temos um novo coração? Nós iremos responder essas questões nesta videoaula. Fique comigo até o final. Seja bem-vindo. Você que não me conhece, eu sou Mário Gomes, sirvo a Igreja do Senhor como presbítero na Assembleia de Deus em Batalha, no Piauí. E estamos aqui para comentar mais uma lição da nossa revista, nessa série de lições da nossa revista CPAD. Hoje é a lição de número 7, que traz como título A Promessa de um Coração Novo. Olha que maravilha. O nosso texto áureo diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu volto a lhe perguntar, será que você, que eu, já tivemos este coração mudado? Não é? Será que temos um novo coração? O que a Bíblia diz sobre coração? Qual o conceito bíblico sobre coração? Vamos responder já nesta videoaula. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos, no capítulo 2, que vai do verso 25 ao versículo 29. Também Jeremias, no capítulo 31, que vai do verso 31 ao 34. Amém? Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução, ela diz assim: o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. Por que a perspectiva bíblica é singular em relação ao coração? A palavra se refere na realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. Então, a Bíblia trata de um assunto do coração singular, porque nenhuma outra visão sobre o coração é como a Bíblia. Porque a Bíblia ela não está falando simplesmente de um músculo que bombeia sangue, ela está falando de um ser interior. E olha o que Salomão diz em Provérbios capítulo 4 e o verso 23. Ele diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então é um excelente conselho, se de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. É o mais importante, guarda o teu coração. Como também Jesus ele faz menção do coração lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, no versículo 8, onde ele diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então veja só a importância de guardar este coração. Os limpos de coração, o que tem um interior limpo, uma comunhão, uma vida com Deus, esses vão ver Deus, porque essa comunhão é a ideia de coração, essa limpeza interior do homem que é a ideia de coração. Amém? Se você já está gostando, eu lhe peço, nos ajude, dando aquele joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando com as pessoas essas aulas sobre essa nossa revista do quarto trimestre, que é As Promessas de Deus. São excelentes. Isso aqui, algumas lições é um evangelismo. Compartilhe, envie para alguém, mande para alguém. Ok? Vamos para o primeiro tópico que diz o coração na perspectiva bíblica. Primeiro subtópico fala o coração na Bíblia. A Bíblia, raramente fala do coração como esse músculo de bombear o sangue. Raramente a Bíblia vai fazer menção do nosso coração, do músculo. A não ser lá em 2 Samuel, no capítulo 18, verso 14. O caso de Joabe e Absalão, onde diz que Joabe transpassou o coração de Absalão e ali matando ele. Isso sim, a Bíblia está falando do coração como um músculo que nós temos, essa bomba, que bombeia o nosso sangue, como também lá em 2 Reis 9, quando vai falar que Jeú transpassou também o coração de Jorão, matando ele na hora.
De um modo geral, a Bíblia sempre se refere ao coração do homem como um ser interior, como o homem interior, né? Como um homem espiritual, um homem emocional, e não falando simplesmente do nosso coração como parte do nosso corpo. Amém? Veja só, desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior como físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integridade, corpo, alma e espírito, conforme Hebreus no capítulo 4, verso 12. E aqui nós podemos observar um homem tricotômico. Né? Tem pessoas que não acreditam na tricotomia, mas acreditam na dicotomia. Nós, né, assembleianos, acreditamos em um homem tricotômico, onde ele é feito de espírito, de alma e de corpo. Hebreus capítulo 4, verso 12, ele vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, né? Até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Olha só, aqui nós podemos observar o escritor aos Hebreus fazendo menção desse ser tricotômico que é o homem, né? Alma, espírito, juntas e medula, falando do nosso corpo, né? E a palavra é apta a discernir pensamentos, né, e intenções do coração. Olha que maravilha. Então, a palavra ela é apta para discernir, o espírito discerne, né? Ele vai até a divisão da alma, né, do espírito, aonde nenhuma medicina vai, a palavra vai, né, e juntas e medula. E discerne também o meu pensamento, falando de pensamento, e também discerne a intenção do coração, falando de um ser, né, interior, um ser que tem um sentimento ou bom ou ruim. Né? E isso é a forma que a Bíblia lidar com o coração, a questão do sentimento, da intenção, ok? Né? É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Amém? Glória a Deus. Eita, lição maravilhosa. Vamos para frente? Então, nós podemos aqui entender que coração na Bíblia, o que é coração na Bíblia? Homem interior, emocional, espiritual. Viu? Então, esse é o coração quando a Bíblia se refere, ok? Então, na sua grande maioria, a palavra é usada para falar de sentimentos, de emoções, da parte interior do homem, e não do nosso músculo como o coração. Vamos para o nosso segundo subtópico, que vai falar sobre a circuncisão do coração. Primeiro, o que é circuncisão? Rapidinho, vamos entender o que é circuncisão. A circuncisão foi um ato físico estabelecido de Deus, né, estabelecido por Deus a Abraão, uma aliança que Deus fez com Abraão, né, que está ali em Gênesis no capítulo 17. Então essa aliança onde todos iriam cortar ali o prepúcio ali, né, e fazendo esse ato esse ritual como uma aliança com Deus. Porém, nós podemos observar que aqui no capítulo 2 de Romanos, do capítulo 20, do versículo 25 ao 29, né, o apóstolo Paulo ele está ensinando ali o sentido da verdadeira circuncisão, que a circuncisão não é para ser só um ato simbólico, só um ritual, não. Então ele está ali explicando e fazendo ali uma comparação ou mostrando o ato de ritual com a nova aliança, né? A nova aliança trazida por Cristo, na pessoa de Cristo Jesus, né? Que agora mudou, né? Não é só um ato simbólico, mas é um ser que tem que manifestar essa aliança com Deus, não apenas em um ritual, mas em um dia a dia, em uma convivência com o próximo, né, com os irmãos, com a família, no ambiente onde você convive. É aí que você vai mostrar
o seu ser interior, a aliança ou relacionamento que você tem com Deus, né? E assim demonstrando as intenções do seu coração, e que a palavra ela vai até a divisão da alma e ela discerne essas intenções, ok? Ó, essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Então hoje, a verdadeira circuncisão é um relacionamento pessoal, né? Porque lá na antiga aliança, as pessoas faziam o ritual da circuncisão e pronto. Pronto, acabou. Mas Deus não quer só esse ritual. Ele quer um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade. É por isso que Jesus, quando ele fala ali para Nicodemos, olha Nicodemos, você tem que nascer de novo. João capítulo 3 e o verso 3. Você tem que nascer de novo, porque senão você não pode nem ver o reino de Deus. Muito menos entrar, né? Lá acho que no versículo 6 ele diz que ele não pode entrar. Né? Mas no 3 ele diz, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Entenda uma coisa, Nicodemos, irmãos, ele tinha que nascer de novo. Por quê? Por que Nicodemos tinha que nascer de novo? Porque ritual ele já tinha. Ele já estava acostumado com ritual, mas ele não tinha relacionamento. Ele tinha ritual, mas relacionamento com Deus não, ele não conhecia. Né, essa forma, essa nova forma que Jesus trazia agora em ter um relacionamento mais aberto e mais íntimo com Deus. Ele era acostumado com rituais ali da antiguidade, né, do Antigo Testamento. Então, você lembra de Moisés? Olha o que Moisés disse para o povo. Moisés lá junto com o povo, lá em Deuteronômio, é interessante que lá Moisés, o povo está assim, ó, fez um ritual, né, um ritual da circuncisão e acha que isso é suficiente, mas continua em desobediência, errando com Deus. Então Moisés, ele já tinha entendido o que Deus queria, que era relacionamento e não apenas ritual, sacrifício. Né? Então lá em Deuteronômio 10 e 16, Moisés diz, circuncidai, pois, o vosso coração. Né? Não faça só um ritual da circuncisão. Circuncide também o coração de vocês. Faça uma aliança também com Deus interior dentro do seu coração. É o que ele diz, olha, circuncidai, pois, também o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. O que é cerviz? É pescoço. Não seja pescoço duro, não. Né? Já andou em cavalo quando diz que ele tem um pescoço duro? Você puxa para um lado, ele não quer ir, puxa para o outro, ele não quer ir, você quer ir para onde ele quer. Né? Onde a gente quer que ele vá, ele não vai. Então é o que Moisés está dizendo. Ei, obedeçam a Deus, sejam obedientes, circuncide também o vosso coração, o vosso interior, o vosso ser interior. Vocês estão circuncidados só no externo. Isso aí não agrada a Deus. Né? Então, Deus ele não está interessado só em rituais, ele está interessado em comunhão. Né? Uma verdadeira mudança interior é o que Deus está interessado. Então tem muita gente que está fazendo como antigamente. Só aquele ritual de caminhar para a igreja, caminhar para os cultos, achando que isso é o suficiente. A vida continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Não mudou nada. As atitudes dele, a forma de ser, não mudou nada. Continua o mesmo velho homem. Né? E Deus não quer só esse ritual de caminhar para a igreja. Né? Lembra lá em 2 Samuel, o que está escrito lá onde ele diz que Deus não quer apenas sacrifício, ele quer obediência. Né? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar o quê? Eles ofereciam sacrifícios, holocaustos, mas não obedeciam. Vivia sempre naquele ciclo vicioso de pecado. Né? Então Deus quer obediência, mudança interior, um homem interior mudado que tenha comunhão e relacionamento com Ele. É isso que Deus quer de nós. Ok? Então por isso Paulo ele vai dizer lá em Romanos no capítulo 10, no verso 9 e 10, olha o que Paulo diz. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
né? Verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando ele diz que com sua boca você confessa, né? Mas com o coração você crê. Você crê que Jesus, que Deus ressuscitou Jesus Cristo, que Ele está sentado à destra do Pai. Então, esse crer no coração leva a você ser justificado. Por quê? Porque você nasce de novo. Quando eu creio, eu nasço de novo. Eu sou uma nova criatura. Né? Então, é dessa forma que o Senhor quer. Relacionamento. Um novo homem, uma nova mulher, um novo nascimento, novas atitudes. Amém? Ponto 3. Um coração novo. Olha só, esse ensino do apóstolo Paulo remota o profeta Jeremias, que é Jeremias 31, do 31 ao 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualística e externa, mas teria a ver com um interior da pessoa. É por isso que quando se fala de interior da pessoa e as marcas e rituais físicos e visíveis da antiga aliança, nós temos que ir para Jesus. Lá em Mateus, no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Jesus ele sempre vai fazer menção, não é, do mandamento anterior, da antiga aliança. Só que primeiro ele diz, não pense que eu vim revogar, acabar com a lei. Não. Porque a lei e os profetas, não vim. Eu vim cumpri-la. Ok? Aí ele vai fazer menção desses rituais ou de uma forma externa de ver, como por exemplo, ele diz, lembra o que foi dito aos antigos? Não matarás? Então ele está fazendo menção da antiga aliança, de algo externo, algo concreto. Não matarás, porque você vai se tornar um assassino, né? Matando. Aí ele diz assim, ó, aí entra para dentro, para o interior, com um coração. Agora ele diz, eu porém vos digo, se desejar matar alguém, se impor no seu interior, no seu coração, em tirar a vida de alguém, eu vos digo, vocês já são assassinos dessa pessoa. Né? Então, ele faz menção da antiga aliança, né, de algo externo, concreto, como ele diz, lembra o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar para a mulher, desejar ter relação sexual com ela, você já adulterou com ela. Então, veja só, algo externo, né, que é o que o nosso comentarista diz, uma nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualística e externa. Algo externo é o quê? Para ser considerado um adultério, teria que pegar no ato de adultério, teria que ter 2 ou 3 testemunhas para comprovar o adultério. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, se colocar no coração, né, no seu interior, o desejo de cobiçar, de olhar para ela e desejar, imaginar tendo relação com ela, então você já adulterou com ela. Então veja que agora, essa é uma forma que a Bíblia arremete o coração como um homem interior, como um ser interior. Amém? Tópico 2. Vamos para o tópico 2. Mais uma vez eu quero pedir a você para que nos ajude. Comente aí como está a sua vida. Você já de fato, fazendo uma autoanálise, considera-se um novo coração, uma pessoa renovada, um ser interno que tem comunhão com o Eterno? Comente aí, né? Compartilhe para alguém, se inscreva no nosso canal e nos ajude e seja abençoado e ajudado por Deus também. Glória a Deus. Tópico 2. O coração de quem está em Deus. Primeiro subtópico, um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Pois bem, nós já tivemos aulas anteriores, lições anteriores que falam da regeneração. E o que é regeneração? É uma pessoa que nasceu de novo.
é uma pessoa que recebeu Cristo na vida, foi justificado e regenerado, certo? Então ele foi regenerado porque ele nasceu de novo, recebeu Cristo na vida dele. Então regenerado é resgatar, é tirar de prisão, de alguma prisão. Regenerado é nascer de novo, é quando Cristo te regenera, te transforma e faz de você uma nova criatura. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Aí nós temos Romanos no capítulo 8, versos 5 e 6, onde o verso 5 vai dizer: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a carne, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Então, a inclinação do coração a Deus é aquele que recebeu Jesus. Você tem uma inclinação às coisas de Deus, às coisas do céu, às coisas celestial? Ou ainda você fica titubeando entre uma coisa e outra? Então, se você tem um novo coração, foi regenerado, você vai ter essa inclinação às coisas do Espírito. Não tem como ser diferente. Não tem um meio termo. Se você ainda está só cogitando as coisas da carne, as coisas materiais que te alimenta o seu ego, que te traz aquele desejo carnal, é porque você ainda de fato não foi regenerado. Pense, faça uma autoanálise. Né? Não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Né? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala o que tem no homem interior. O coração está cheio. O que o homem interior está vivendo? Está vivendo o reino? O reino de Deus é manifesto em você? Se o reino de Deus é manifesto em você, então você é uma nova criatura. Então o seu coração, que é o seu ser interior, foi regenerado. Então a boca fala do que tem no homem interior. Amém? Ponto 2, que diz: um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos. Como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. Olha o que lá em Lucas 2,18. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então há uma diferença. As pessoas ouviam e ficavam maravilhadas, mas Maria, ela guardava dentro de si o que ela ouvia. Era diferente. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração. Lembra de provérbio? De tudo que se pode guardar, guarda o teu coração. Né? Então, de guardar o seu coração. E o que se passa ao seu redor? Cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Né? Temos que guardar o nosso ser interior e o que está de redor. A Bíblia fala que Satanás está de redor, rugindo como leão. Olha, ele quer te enganar. Ele não é o leão. Ele está rugindo como? É diferente. Quem é o leão? O leão da tribo de Judá, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Satanás está de redor, né? Arrodeando, de redor do meu, do teu coração, do teu interior, do meu interior, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado. Vamos, a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Né? Vigia, Jesus está dizendo: vigia. Ora também, para que não entre em tentação. Amém? Então, de maneira que possa desejar fazer. Fazer o quê? Romanos 8. Aliás, Romanos 12. Romanos 12. Né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando o meu homem interior, o meu ser interior, o meu coração, ele está declinado a Deus, ele é consciente, ele toma cuidado. Ele toma cuidado com o que está ao derredor. E ele tem desejo de fazer o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
ele quer agradar a Deus, né? Nós temos também Filipenses no capítulo 4, verso 8 e 9, sobre aquilo que nós devemos ocupar nossa mente ou nosso coração. Está lá só as coisas boas. Depois confira lá Filipenses 4, 8 e 9. Então, um coração consciente é ter a mente de Cristo, não tem outra forma. Coração consciente, que é o título do nosso segundo subtópico, coração consciente é ter a mente de Cristo. Então, é como Paulo diz aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É coisa linda. Vamos ler o versículo completo? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso é ter um coração consciente, é ter um ser, um interior consciente da vida que temos em Cristo Jesus. Terceiro subtópico, Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Então, Jeremias está aqui dizendo que o Senhor, ele vê, né, o coração, ele prova, ele conhece todas as coisas. É o que Jeremias está aqui dizendo. Mas eu tenho outro versículo em Jeremias, aliás, 2 versículos em Jeremias, no capítulo 17, aonde diz assim, ó, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele esquadrinha. Ele diz, olha, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo os frutos das suas ações. Por quê? O Senhor vai dar segundo o fruto das suas ações? Porque não adianta eu querer enganar o Senhor, não tem como. Né? Porque ele esquadrinha o coração. O que é coração na Bíblia? É o homem interior, é o ser interior. Isso é o coração. Então ele está dizendo através do profeta Jeremias, eu esquadrinho vocês por dentro. Não adianta querer mostrar, eu esquadrinho, eu sei, né? E eu provo os seus pensamentos. Né? O salmista diz que a palavra ainda não saiu à boca e ele já sabe. Ele é onisciente. Ele é onisciente. Também o apóstolo Paulo ele vai falar aos Romanos, no capítulo 8, verso 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então é ele quem faz o quê? Quem examina o coração. O que é examinar? Examinar é olhar, é observar, é esquadrinhar, né? É vasculhar, é algo assim mais profundo. Então é ele quem examina o meu e o teu coração, o teu interior, o nosso interior. É o Senhor quem examina. Também nós temos Hebreus no capítulo 4 e o versículo 12 e 13, que este versículo, esses 2 versículos de Hebreus é maravilhoso. Né? Veja só, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra e vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso interior, do nosso coração. E o verso 13, porque o verso 12 nós já havíamos falado, mas veja o 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Não tem nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Aí ele diz, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Meu querido, nós vamos ter que tratar com o Senhor. Tudo está nua e patente diante do Senhor. E um dia nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Portanto, guarda o teu coração.
guarda o teu coração. Como diz Jesus, bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Tópico 3. Promessas para o coração. A felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios nós lemos, Provérbios no capítulo 17 e o verso 22, o coração alegre serve para bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha que coisa. Então, um coração alegre, um homem interior feliz, alegre, que tem comunhão, relacionamento com Deus, isso serve de remédio para o corpo, né? Serve de remédio para a alma, serve de remédio. Isso é um fato, é uma realidade, né? Onde tantas pessoas que não têm relacionamento com Deus vivem uma vida deprimida, de ansiedade, tomando remédio, depressão. Mas aquela pessoa que tem comunhão, que tem relacionamento com Deus, ele tem uma vida melhor. Ele tem uma vida melhor, porque isso serve de remédio, como diz Salomão aqui em seu provérbio. Isso é Deus, né? Eu também tenho outras referências em relação a este mesmo assunto. Provérbios também no capítulo 15, o verso 13, vai dizer: o coração alegre aformoseia o rosto. Um coração, um interior alegre. O que é um interior alegre? Vamos dizer assim, uma pessoa resolvida, né? E uma pessoa resolvida não é uma pessoa resolvida financeiramente falando, né? Não é financeiramente falando. Resolvida em ter uma vida com Deus. Ele é resolvido por quê? Porque ele tem Deus. Como o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Isso é uma pessoa que tem comunhão, relacionamento e tem um coração limpo, um coração declinado para Deus, um coração consciente que Deus é tudo para ele. Ok? Né? Então, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração ou do interior do homem, o espírito se abate. Irmão, meu irmão, vamos rever a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento, a nossa comunhão, o nosso interior com Deus. Nós temos também Neemias, no capítulo 8, verso 10 de Neemias, né, que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então é a alegria do Senhor é que nos dá força, é que nos põe para cima, é a alegria do Senhor. Né? O salmista diz: Senhor, devolve a alegria da tua salvação, porque a salvação nos traz alegria. Uma pessoa que não tem alegria, como que essa pessoa pode se dizer eu sou salvo se ela não tem alegria interior, ela não tem felicidade, ela não tem prazer? Isso quer dizer que ela não nasceu de novo, não foi regenerada, não tem um coração novo, né? Vamos rever isso aí. Vamos para o nosso segundo subtópico, um coração cheio de amor. Um coração cheio de amor. Olha, o amor é a essência do cristianismo. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, ele começa com amor. Por quê? Porque o amor é a essência do cristianismo. Sem ele quem? Sem o amor, não existe a verdadeira expressão da identidade do que significa ser cristão. Eu sou cristão, mas se não tem amor no coração, amor interior, se ainda tem inimigo, porque cristão não tem inimigo, né? O servo de Deus não tem inimigo. Não tem inimigo. Não tem. Se tem inimigo, reveja aí se você de fato, né, nasceu de novo, se de fato você tem um coração regenerado, porque cristão não tem inimigo, né? Eu vou lhe dar uma referência nas palavras de Jesus, que você vai entender o que eu estou dizendo em relação a ser seguidor de Cristo. Se não tem amor, não. Vamos para o texto? Vamos lá. João capítulo 13, o verso 34 e 35, Jesus diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Né?
que também vos ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, um coração cheio de amor é um coração regenerado, é um coração que exerce o fruto do Espírito, porque começa com amor. E essa pessoa que tem esse amor, ele vai ser reconhecido como discípulo de Cristo, porque o próprio Cristo está dizendo aqui, né? Eu lhes dou um outro mandamento. Lembra? A palavra diz assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus aqui, ele muda a expressão. Ama o teu próximo como eu vos amei. É o que ele diz. Aprofundou mais ainda. Ele aprofunda o mandamento. Porque o Senhor Jesus, ele não desfaz de um mandamento e dá outro, não. Ele pega o que já tem, né? Porque novo aqui é kainós, né? No sentido de respeitar a substância, respeitar o que já tem, respeitar aquele projeto, respeitar aquela base. Então, novo não é que ele vai desfazer do antigo, não. Ele vai pegar o que já tem e colocar algo em cima, elevar ou aprofundar o que já tem. Então ele diz, novo mandamento vos dou, ama o teu próximo como eu amei você. Como é que Cristo me amou? Como é que Cristo te amou? Foi dando a vida por nós. Foi assim que ele nos amou. Pegou, né? Pesou e pesou muito. Aí ele diz, nisto saberão que vocês são meus discípulos. Nisto o quê? Quando você exercer o amor, quando você amar o próximo. O apóstolo Paulo escreve, em Romanos 5:5, ele diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor é um atributo de Deus, é um atributo comunicável de Deus. Por que comunicável? Porque ele estende até nós. Esse amor dele, ele estende até nós, né? Através do Espírito Santo nós também recebemos este amor, né? E este amor, irmão, não traz confusão não. Amor não traz confusão, né? Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado em nosso coração, está derramado no coração daquele que tem o Espírito Santo. Quem não tem, não tem, viu? Por isso o coração é transformado. Então, quem não tem o Espírito Santo não tem esse amor. A pessoa... O fruto do Espírito é amar o próximo, é ser longânimo, é ser benigno. Então, todo mundo tem ele é benigno, ele ama, ele é temperante, ele tem isso. Todo ser humano tem isso. Só que quando se trata de fruto do Espírito, derramado pelo Espírito Santo no meu coração, no seu interior, no nosso interior, nós vamos além do que esse algo natural que todo ser humano tem. A pessoa benigno como fruto do Espírito. Você é benigno, fala bem do seu próximo. Até que ponto você fala bem dele? Será que o dia que ele falar mal de você, você continua falando bem dele, respeitando e vendo e reconhecendo as qualidades que ele tem, mesmo ele falando mal de você? Se não, então isso é algo natural. Você vai falar até onde te agrada. A partir do momento que não te agrada, você corta. Fruto do Espírito vai mais além. Quando é fruto do Espírito, vai mais além. Entendeu? Você ama mais além, você é benigno mais além, mesmo falando mal de você, você continua amando e continua, né, reconhecendo essa pessoa, né, como uma pessoa, vendo as qualidades dela e reconhecendo, né? Porque nós queremos desfazer quando somos desagradados, né? Ponto 3, para a gente encerrar. Maravilha, mas está tão bom. Ponto 3 fala o penhor do Espírito no coração. Primeiro, o que é penhor? O que é penhor? Penhor, meus irmãos, você meu ouvinte, é um tipo de garantia dada, né, em contrato de dívida. Isso é penhor, né? Aonde é um bem móvel, né, como uma joia, alguma coisa assim, qualquer coisa, um carro, uma quantia, algo que você pode penhorar, que você pode deixar de garantia. Isso é penhor, né? É entregue pelo devedor ao seu credor como uma forma de assegurar esse pagamento, né, ou essa dívida. Isso é penhor. Na Bíblia, o Espírito Santo é frequentemente comparado com penhor. Então, na Bíblia, frequentemente você vai ver
algum versículo fazendo menção do Espírito Santo como penhor ou como garantia da nossa salvação, do nosso reino, você vai ver isso. Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 21 e 22, veja só. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então veja que aqui o Espírito é colocado como penhor, como garantia, aquele que vai assegurar, né, confirmar a nossa salvação, o nosso reino, a nossa vida com Deus, a nossa santidade, porque Ele está aqui para cuidar, para consolar, para nos orientar, dando essa garantia, né, de uma vida com Deus, de comunhão, de relacionamento com Deus, né? Além de, aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, dada por Deus, que testifica em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo também é chamado de penhor da nossa herança. É garantia de vitória para a alegria da igreja do Senhor Jesus. E isso é confirmado em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 13 e 14. Né? Que o Espírito Santo nos garante essa vida santa, essa vida de comunhão, essa vida de santidade, onde Ele nos orienta, é o Espírito Santo. Ele é a nossa garantia, sem Ele não poderíamos servir ao Senhor, né? Jamais poderíamos servir a Cristo se não fosse o Espírito Santo nos ajudando, nos orientando, né? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, né? Foi muito bom esta lição, uma maravilha de lição falando do nosso ser interior. Então o meu conselho para você é o de Salomão: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o teu interior e cuidado ao derredor. Cuidado com aquele que está rugindo como leão, buscando a quem se possa tragar. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para um novo comentário juntamente com você. Deus te abençoe em nome de Jesus.